tá, Zé Carlos? Depois eu te entregar o livro aí. Apocalipse capítulo 6. Deixa eu trocar o óculos aqui para eu enxergar direito. Versos 7 e 8 eu vou considerar que nós já oramos, tá bom? E vou prosseguir aqui. Apocalipse 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem. Gostaria de conversar com os irmãos sobre o cavaleiro pálido e a reflexão e decisão sobre a vida. O cavaleiro pálido e a reflexão e a decisão sobre a vida. Em termos de introdução, a primeira coisa é que os 4 cavaleiros são arautos celestiais. Nós já vimos isso, mais ou menos como o surfista prateado, que ele vem avisar que vem alguém após ele. Esses 4 cavaleiros fazem exatamente isso, como Deus já fez lá em Ezequiel, como Deus já fez em Zacarias, e tantos lugares onde ele manda determinados avisos antes da sua vinda. A segunda coisa que nós vimos é que o próprio Senhor Jesus Cristo, depois que ele fala do Sermão do Monte, onde ele diz que nos últimos dias as coisas aconteceriam, guerra, os rumores de guerra, assim por diante, ele narra, curiosamente falando, logo depois, que os discípulos teriam a sua fé testada. E assim como os discípulos, assim também nós, diante de todas essas circunstâncias, é a mesma estrutura, os crentes também estão sendo testados. Terceiro, Apocalipse 19, 3 textos que nós precisamos ler. Abra lá. Apocalipse 19, verso 5. Pequenos e grandes. Isso é muito importante. Pequenos e grandes. Apocalipse 19, verso 5. Saiu uma voz do trono. Eu não sei quem é essa voz, mas se ela sai do trono, com certeza é semelhante a Gabriel, que diz que eu saí do trono de Deus e sirvo diante do Deus Altíssimo. Ou seja, ele não está aqui para brincadeira. Então, a voz que sai do trono exclama, como que evocando aos seus ouvintes: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. A primeira coisa é que Deus claramente na história está chamando para a adoração pequenos e grandes. Segundo, Apocalipse 20, verso 11 e 12. Veja logo a seguir. O que acontece com estes pequenos e grandes do ponto de vista social e do ponto de vista econômico? Estes pequenos e grandes também são chamados não só a adorar, mas também são chamados a se explicar. Verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, veja bem, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. É tão sério o que está acontecendo diante do trono de Deus que a terra e o céu fogem diante deste que está assentado governando. Verso 12, como se não bastasse, agora vem. Vi também os mortos, quem? Grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Se a terra e o céu estão fugindo do trono, você imagina que agora estão diante do trono grandes e pequenos. Fazendo o quê? Então se abriram livros. Eu sempre falo aos irmãos que existem livros, pelo menos 2. O livro da vida, da eternidade, da salvação, e o livro da vida, registrando tudo que nós estamos fazendo. Está registrado aí, tem outro texto em Daniel que também fala isso, tá? Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo o que nós estamos fazendo, graças a Deus por isso, está sendo registrado.
Deus não é injusto para cobrar, como às vezes nós somos, aquilo que as pessoas não devem, ou a mais ou a menos. Deus vai fazer e vai cobrar exatamente aquilo que se acha escrito nos livros. É por isso que Mateus, por exemplo, diz: cuidado, porque é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por intermédio de quem vier o escândalo. E logo depois disso, ele diz que a gente não deve desprezar a um destes pequeninos que creem em mim. Não são bebês, porque não são capazes de crer cognitivamente como qualquer um na idade da razão, mas são crianças ainda com a fé débil. E por conta da fé débil, ele diz lá: porque os anjos do meu Pai veem incessantemente a face dele. Aquilo que eventualmente passa despercebido aos nossos olhos, graças a Deus, não passa despercebido aos olhos nem de Deus, que tem olhos como de fogo, e nem dos anjos que estão a serviço daquele que tem olhos como de fogo. Deus manda anjos e diz: vá lá, observe e traga o relatório. Traduzindo, sorria, você está sendo filmado pelos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo e pelos anjos daqueles que obedecem a esse Deus. Então, diante dessa duplicidade, o livro da nossa vida está sendo registrado por coisas que nós vemos, por coisas que os anjos veem e por coisas que só Deus vê. Então, graças a Deus que tem 2 livros, porque grandes e pequenos precisam se colocar diante do trono no último dia para responder por aquilo que se acha escrito nos livros. Não é por aquilo que nós vamos falar, é por aquilo que está escrito. Porque normalmente a gente vai dar uma interpretação do tipo, qualquer um de nós, a gente estava conversando, que for pego, por exemplo, em alta velocidade, o guarda para. E quem de nós não diria assim, tem misericórdia? Veja bem, aí a gente começa com um monte de coisas, justificáveis ou não, eu não estou aqui para falar disso. Eu só estou dizendo que no último dia não cabe argumentação, irmãos. No último dia, é por isso que o trono e o julgamento do último dia é bem diferente do julgamento dos nossos dias. Porque o julgamento dos nossos dias, qualquer advogado sabe disso, tem advogado de defesa. Agora nós temos o nosso advogado de defesa, Jesus. Mas no último dia nós temos a descrição da decretação da sentença. Então não vai ter espaço para dizer, veja bem, não tem veja bem, é o que está escrito no livro da nossa vida. Então, pequenos e grandes, para que ninguém pense que apenas os grandes, os ricos, os endinheirados, aqueles que são alguma coisa socialmente falando ou economicamente falando, e não há nenhum problema em relação a isso, mas para que nós não entendamos que há aqui uma luta de classes. Nunca houve diante de Deus luta de classes, porque todos, grandes e pequenos, deverão comparecer diante de Deus para responder e se explicar. Nesse sentido, se explicar, agora vem o terceiro texto, que é Apocalipse 19, verso 17 e 18. E tudo isso eu preciso falar a guisa de introdução para a gente entender Apocalipse 6. Apocalipse 19, verso 17, diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol. Um anjo posto em pé, consegue imaginar o poder? A gente não consegue nem olhar. Nem de óculos escuros direito a gente consegue olhar para o sol sem ficar ofuscado os nossos olhos. Esse anjo está de pé no sol. Você consegue imaginar o poder desse anjo? Diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e ele clama com grande voz. Se está andando em cima do sol, imagina o tamanho da voz. Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. A gente já viu aqui que é a igreja, tá? Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Tem uma ceia. Ou a gente participa da ceia do Cordeiro, das bodas, ou a gente vai participar da grande ceia. E nessa ceia diz, verso 18, para que comais carnes de quem? Presta atenção. Reis, comandantes, poderosos, cavalos e seus cavaleiros, agora,
carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Veja que interessante que, independentemente da nossa condição econômica ou independentemente da nossa condição social, claramente Apocalipse, com a voz que sai do trono, exclama, conclama e evoca a pequenos e grandes comparecerem diante do Senhor para adorarem ao nosso Deus. Porque logo em seguida, até céus fogem e terra da presença do trono, mas pequenos e grandes vão ter que se colocar diante do trono de Deus. Porque Apocalipse 19 diz que agora vão pagar pelas suas reações em vida, pequenos e grandes, quer seja economicamente, quer seja socialmente. Então, a minha palavra para você, quando a gente olha para o Cavaleiro Pálido, certamente a evocação dos cavaleiros de Apocalipse, no caso, o Cavaleiro Pálido, são para todos nós. Quer você se considere pequeno, quer você se considere grande. Nem vou atribuir se você é pequeno ou grande, nem cabe a mim esse papel. Eu só estou dizendo que não escapa diante de Deus, qualquer que for a nossa adjetivação social. Mas eu sou pobrinho, pequenininho, vai comparecer diante do trono de Deus, então eu acho bom a gente prestar atenção para quem o Cavaleiro Pálido está apontando. Ah, mas eu sou grande socialmente, reis, e tenho autoridade sobre a terra. Vai comparecer diante de Deus, pequenos e grandes, então penso eu que, independentemente da nossa condição social, deveríamos observar aquilo que o Cavaleiro Pálido está dizendo e apontando. Segunda coisa para nós, o correlê. Agora não precisa abrir não, eu quero só que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou fazer uma reflexão sobre o correlê, que é o pregador do Antigo Testamento, e Apocalipse capítulo 6. É só a guisa de introdução mesmo. Porque se eu não corrigir essas coisas, a gente entende tudo errado em Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8, que é doído porque fala sobre a morte, apontando sobre a vida. Eclesiastes capítulo 7, ele vai fazer uma reflexão sobre a morte. É uma espécie de arauto do Antigo Testamento, a morte. Porque ele vai dizer, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Na verdade, Apocalipse capítulo 6 seriam, se eu pudesse usar um trocadilho, estão a serviço do correlê do Novo Testamento. Do mesmo jeito que as mulheres de Provérbios no Antigo Testamento, elas literalmente são, de uma certa forma, as mesmas mulheres que apresentam o conflito celestial no livro de Apocalipse. O que significa dizer que nós deveríamos prestar atenção ao discurso do pregador em Eclesiastes, para onde ele aponta e não para a morte. Do mesmo jeito que nós deveríamos prestar atenção para o discurso do correlê no Novo Testamento, para exatamente onde ele aponta e não para os cavaleiros em si. E também deveríamos prestar atenção para o discurso das mulheres de Provérbios, capítulo 7 e capítulo 8, para aquilo que elas apontam e não para a prostituição em si, como muita gente faz. Muita gente parece que não quer enxergar o que está sendo apontado diante de seus olhos. É fácil olhar para a mulher de Provérbios capítulo 7 e enxergar, esfregando na cara, a prostituição, mas não que ela está apontando para a prostituição cultural. É um jeito de se fazer, fingir que não está vendo. Muito bem, o correlê, diz então o pregador, lá no livro de Eclesiastes, eu quero só que você ouça, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque naquela casa onde há luto se vê o fim de todos os homens e os vivos que o levem em consideração. Na verdade, ele apresenta ali aquilo que é melhor sobre a vida para todos os ouvintes. Essa é uma dificuldade porque nós precisaremos entender que há escolhas que precisam ser feitas na vida. Escolher sorvete é uma coisa. Escolher esportes, vôlei, futebol, golfe, seja lá o que, é outra coisa. Escolher lugares, qual é o melhor dos lugares? Paraná, São Paulo, Brasília, Santa Catarina, Minas Gerais?
Todos nós certamente responderemos e entenderemos que algumas dessas perguntas são fáceis, algumas dessas perguntas dependem do gosto, e outra resposta a essas perguntas depende da nossa definição daquilo que é melhor. Nesse sentido, o Correlê, ele se atreve, entre aspas, a demonstrar para nós aquilo que é melhor sobre a vida. Ele sabe o que é melhor sobre a vida, porque tem um destino eterno em jogo e nós deveríamos claramente ouvir aquilo que este Correlê está tentando ensinar o pregador do Antigo Testamento sobre o que é melhor para a vida. Por quê? A vida não é feita só de coisas boas. Vida e morte, coisas grandes e pequenas, coisas passageiras ou eternas, o todo tempo estão sendo apresentadas a nós. Atenta para as obras de Deus, diz o Correlê, pois quem poderá endireitar o que ele, Deus, torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Todos nós sabemos que a vida é repleta de dias de prosperidade e dias de adversidade. Deus fez tanto um dia quanto o outro. Deus não faz apenas os dias que nós gostamos. Não se trata de dizer que uma coisa é boa e outra é ruim, mas de que uma coisa é boa, mas a outra é melhor. Nesse sentido, imaginar que Deus está providenciando aquilo que é necessário para a nossa vida, para evitar que nós fiquemos tristes, doentes ou sofríveis, isso é um entendimento absolutamente errado da pessoa de Deus. Olhando do ponto de vista genérico, global, nas mãos de Deus, ou das mãos de Deus, vem aquilo que é agradável e aquilo que é desagradável. E, curiosamente falando, até a gente usa esse argumento com os nossos filhos. Quando diz, filho, tem que ir para a escola, não gosto, a vida não é feita do que a gente gosta. Aí a gente fala isso, né? Mas quando chega a nossa vez, aí é difícil de ouvir. Então, na verdade, um bom exemplo aqui são anjos, seres absolutamente espetaculares. Eles são bons, mas eles não são bonzinhos. Existe uma diferença muito grande disso. Na verdade, no conto de fadas, todos nós sabemos que os dragões são apresentados e o que nos interessa é que eles podem ser mortos e vencidos, porque até as crianças sabem da existência deles. Então, nesse sentido, literalmente, a vida não é feita somente de coisas boas. Mas à luz da eternidade, o que é melhor nem sempre é agradável. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso e o dia da morte do que o do nascimento. Mais uma vez, na casa onde há luto é absolutamente desagradável, mas é bom. A vida, diz Emílio Garófalo, a vida tem muito a nos ensinar, mas a morte tem mais ainda. A vida dá lições, mas a morte emoldura as lições. Na verdade, a gente deveria até aprender com a morte, e Deus faz isso do ponto de vista bíblico e do ponto de vista não só do Antigo Testamento, mas do Cavaleiro Pálido, ou dos outros cavaleiros que também executam ações que acabam desembocando em mortes. Ela tem duas funções. A função de nos lembrar que nós vivemos um mundo quebrado e a função de nos preparar para o mundo que está por vir. Nós, nesse sentido, deveríamos ir na casa onde há luto e devemos até aprender que devemos cuidar das crianças e dos mais jovens, porque se a lógica acontecer do nosso ponto de vista, são eles que vão nos enterrar. E nós aprendemos quando enterramos uns aos outros, porque a morte tem muito para nos ensinar. Eu sei que é uma lição que a gente não gosta, mas é uma lição que tem muito a aprender, levando em consideração o que vem depois da eternidade. Então, Emílio Garófalo faz uma pergunta. O que é melhor? Morrer de velhice ou numa cruz? O que é melhor? Morrer de velhice ou numa cruz? A resposta
Depende da companhia. Depende, eu diria, de que lado da cruz nós nos encontraremos. Eu evoco aqui claramente os dois ladrões da cruz. Mateus diz que foram crucificados, um à direita e um à esquerda, e sem nenhuma piadinha, eu não sei quem é que estava da direita e do lado esquerdo, nem me interessa, dois ladrões. Só foi crucificado quem era ladrão, irmão. Tem nenhum bonzinho aqui. Tem um no meio. Mas os que foram crucificados ao lado de quem estava no meio eram ladrões. E no Evangelho de Lucas, ele responde qual foi a ação ou reação de cada um destes ladrões. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra Jesus Cristo. Não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Não serve nem para você, vai servir para mim. Não dá conta nem da tua vida, vai dar conta da minha. É isso que o ladrão, esse que blasfemava, falava. Mas no outro, por incrível que pareça, preste bem atenção qual foi a ação dele. Respondendo, porém, o outro, repreendeu aquele que estava blasfemando contra Jesus Cristo, mostrando para mim e para você que ouvir as pessoas que blasfemam contra Jesus Cristo não é educação e nem nenhum tipo de acolhimento, porque aquele cidadão entendeu qual era o papel dele mesmo diante da morte, onde ele haveria no coração dele de repreender aquele que falava coisas injustas de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Ele repreendeu o ladrão que estava do lado, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Antes de se reportar a Jesus Cristo, ele se reporta àquele que fala mal de Jesus Cristo e mal para Jesus Cristo. Me estranha absolutamente as pessoas que ouvem blasfêmias e ficam em silêncio, quietas. Ok. Tem algumas razões que isso é possível, isso não pode ser o padrão. Nós, na verdade, diz o ladrão, com justiça estamos sendo crucificados porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, eu volto à pergunta feita anteriormente. O que é melhor, morrer na velhice ou numa cruz? A resposta é, depende da companhia? Eu diria, a resposta é, depende de que lado da cruz nós nos colocaremos em vida, ainda que na beira da morte. Minha mãe fez essa colocação em vida, na beira da morte. Morreu, literalmente como os ladrões da cruz, horas depois que ela se colocou ao lado direito de Cristo. Tem gente assim, ok. Eu espero que não seja o seu caso. Se for, eu espero que, ainda assim, por misericórdia, alguns são salvos dessa forma. Mas se nós estamos aqui, temos a oportunidade de decidir muito antes de estarmos na beira da morte. Na verdade, esse outro ladrão, ele repreendeu, ele reconheceu o seu erro, reconheceu a inocência de Jesus Cristo e suplica pela ação de Jesus Cristo sobre ele. É por isso que eu correlei do Antigo Testamento e nós deveríamos ouvir e nos portar como este ladrão da cruz que faz exatamente estas coisas e ouvir o que o correlê continua dizendo, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mais uma vez, o que nos interessa não é o que é agradável, mas aquilo que nos faz crescer. Por que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos insensatos ou do tolo? Porque ele diz a resposta, a risada do insensato, a canção do tolo, daquele que se coloca do lado esquerdo de Jesus Cristo, dizendo, esquerdo eu que estou inventando aqui, porque eu não sei se ele está do lado esquerdo, mas do ponto de vista daquele que no último dia será colocado do lado esquerdo de Deus, rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, porque o crepitar dos espinhos, a sua risada é como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Significa, irmãos, que tem risadas e risadas, tem piadas e piadas, tem canções e canções. Tem canções que só servem para blasfemar de Jesus Cristo. Tem risadas que são somente risadas para blasfemar de Jesus Cristo.
Esse tipo de risada e esse tipo de canção até faz barulho, mas como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela pegando fogo, ele vai literalmente apagar rapidamente. Aliás, tem um salmista que diz isso: viste o ímpio no nosso tempo? Ele passou. Onde está? Não o mais encontramos no nosso meio. Então a gente deveria prestar atenção que homens sábios querem ser corrigidos, mas homens tolos querem ser entretidos. Nós nos colocaremos para ouvir as advertências do cavaleiro pálido de Apocalipse 6, 7 e 8, do ponto de vista de quem quer ser corrigido, orientado, ou do ponto de vista de quem quer ser entretido. E, por fim, ser instruído é essencial para viver. Melhor a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, e muitos de nós, de maneira absolutamente enganosa, entendemos do mesmo jeito que as crianças que tudo aquilo que é possível ser aprendido na vida, nós aprenderemos na escola. Porque a escola, todos nós sabemos que ela é muito mais do que a hora do recreio. E as crianças, muitas delas, vão para a escola pensando na hora do recreio. E tem a hora do recreio. Mas depois tem coisa que fala, nossa, mas que coisa chata. É, filho, mas você precisa aprender. Aí a criança vai aprendendo e dizer, não vejo a hora de sair da escola. Por quê? Porque eu só quero coisa que seja como a hora do recreio. Mas a vida também não é feita só de hora do recreio. A vida tem coisas que são difíceis, que são dias de adversidade, de enfermidade, de perseguição, de questionamentos, de morte, de injustiça sofrida. A vida é feita de muitas coisas que não são agradáveis nem de longe. O que significa que, diferentemente das crianças, mas infelizmente ainda pensamos como as crianças, de que saiu do período escolar, nós automaticamente somos adultos adultecidos. Nada contra, obviamente, quem estuda. É para ser estudado. Aliás, Colossenses diz que em Cristo se encontram ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É para estudar? Claro que é. Agora, a gente aprende tudo sobre a vida na escola? Tem muita gente que acha que sim. E quem acha que sim está enganado. Eu dou aula em vários lugares, irmãos sabem disso. Uma das universidades de Minas Gerais. E a gente vai estudar sobre Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, TCC e seus expoentes, existencialistas como Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, humanismo de Carl Roger, tudo isso à luz de Calvino, Comênios, excelente obra de Comênios. Mas a minha grande questão é, todos esses autores nós estamos estudando falando sobre o período da vida escolar, ou nós estamos falando sobre a vida? Todo mundo está tentando ser um Correlê, irmãos. Todo mundo tem seu discurso e a sua própria sabedoria sobre o que é a vida. Mas o Correlê aqui também. E é por isso que ele diz que nós devemos aprender a ser ensináveis e ouvir aquilo que ele tem para nos ensinar. Porque melhor é o jovem pobre, já diz logo no começo de Eclesiastes, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Tem muita gente assim. Não é só as crianças que, quando você ensina que A é A e B é B e C é C, ela diz, não gostei, antes de P e B é M, para mim é N, mas é M, ela não gosta e põe N, e chora e briga. É isso aí. Ensina a criança para você ver. Difícil. Quem é pai sabe disso. Todos nós somos filhos e pequenininhos, muito difícil, para uns mais fáceis, para outros mais difíceis. Mas, infelizmente, tem muitos adultos que se portam exatamente do mesmo jeito. Você não pode falar que A é A e B é B, que ninguém gosta. Você não pode falar que antes de P e B é M, que a pessoa, mas na minha vida é N, porque no meu alfabeto, na minha vida, mando eu. E a gente tem dificuldade de ouvir aquilo que o Correlê tem para nos ensinar. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente inculcou a ideia de que tudo que é possível ser aprendido se aprende na escola. Se eu sair da escola, ninguém tem mais o direito de me ensinar sobre o que é a vida. Quem pensa assim, obviamente, está enganado e a gente sabe disso.
Portanto, eu acrescentaria sobre pequenos e grandes uma qualificação a mais, ou duas, melhor dizendo. Grandes e pequenos socialmente, como eu disse para vocês, que vão apresentar diante do trono de Deus, grandes e pequenos economicamente, mas grandes e pequenos escolarmente ou academicamente. Eu estou colocando escolarmente aqui, eu sei que não tem essa palavra aqui, eu estou inventando aqui, mas é porque academicamente a gente liga logo a ideia de universidade. E eu estou tentando mostrar para vocês que mesmo antes da universidade, o Correlet tem coisa para nos ensinar. Então, tem muita gente que está tentando olhar nessas outras fontes e não no Correlet sobre como é que a gente deve, por exemplo, educar nossos filhos. É muito estranho isso, mas enfim, né? Pode ouvir todo mundo, mas eu só acho que a gente deveria dar os nossos ouvidos ao Correlet para saber o que é que ele tem a dizer sobre os nossos filhos. O que é que ele tem a dizer sobre o nosso desenvolvimento? O que é que ele tem a dizer sobre a minha vida de namoro ou não? O que é que ele tem a dizer sobre como é que eu devo me relacionar em termos de casamento com outra pessoa, até a escolha disso? Como é que eu devo conduzir o meu casamento e assim por diante? Então não deveria ser estranho, como para muitas pessoas é estranho, de que parece que o Correlet tem coisas para falar sobre o céu, sobre a eternidade, o último dia por vir, as coisas que acontecerão quando Jesus Cristo voltar. E nós nos esquecemos, aliás, essa foi exatamente a característica que mais me estarreceu no início da minha conversão. Quando Deus finalmente abriu os meus olhos, com 16 anos, eu fiquei chocado quando a Bíblia falava de coisas da terra. Porque eu imaginava que a Bíblia falava de coisas da nuvem, de uma nuvem para outra, de um planeta para outro, de uma estrela para outra, mas da terra, de relações de trabalho, de relações de amizade, de relações de casamento. E aí tem muita gente que, por incrível que pareça, demonstrando a sua postura diante do Correlet, acha que quando nós conversamos sobre essas coisas da vida aqui na Terra, nós estamos nos intrometendo na vida dos outros. Não estamos, não. Deus, o Correlet, está falando sobre a nossa vida agora, e não nossa vida no futuro. Então, o que eu acho que, na verdade, está faltando para as pessoas é ter uma vida mais equilibrada em termos de cristianismo, levando em consideração a cruz e o trono. Eu vou repetir. Para mim, com todo respeito, uma vida, com todo respeito, com limitações aqui, num mau entendimento, você tentar levar a sua vida exclusivamente na cruz, você vai levar uma espiritualidade tacanha. A não ser que na cruz você leve em consideração que o crucificado reina e governa. Se for assim, beleza. O problema é que as pessoas vão até a ressurreição de Jesus Cristo e depois elas param e não querem saber como é que ele está governando aqui agora. Isso é muito estranho. Porque esse Jesus Cristo, que é sacerdote e rei, que governa agora, ele tem coisas para dizer para mim e para você. Como é que nós devemos conduzir a nossa vida agora? Então, do ponto de vista bíblico, de cara, o meu tema é o cavaleiro pálido e a reflexão e decisão sobre a vida. Pense que estes arautos, que são arautos do Novo Testamento, quase que como um Correlet, a serviço do Correlet no Novo Testamento, a vida não é feita somente de coisas boas, à luz da eternidade nem sempre todas as coisas são agradáveis, mas ser instruído é absolutamente essencial para a nossa vida, aqui e agora, e não somente no último dia. Não deu tempo de instruir a minha mãe sobre o que é a vida aqui e agora, porque ela, eu vou usar esse linguajar, aceitou Jesus Cristo de manhã e morreu à tarde. Do mesmo jeito que esse ladrão não deu tempo de instruir, porque no dia em que ele reconhece, ele morre. Então, eu espero que a gente tenha, nesse sentido, paciência para com o cavaleiro pálido, para ouvir aquilo pelo qual ele está apontando. Alguém muito lá atrás disse assim sobre o cristão, mas eu acho que vale para todo mundo, crentes e descrentes. No dia do seu nascimento, o crente ele nasceu para morrer, e no dia da sua morte, ele morre para viver. Eu diria, a pergunta é, na companhia de quem ele literalmente nasce para morrer e na companhia de quem ele morre para viver? Do cavalo, do cordeiro sofredor
ou do Cordeiro Vingador? Na verdade, a gente deve refletir e decidir quem será o nosso companheiro antes da morte e depois da morte. Voltando para o nosso texto, então, ditas essas coisas e corrigido em alguma medida isso no nosso coração, leio novamente Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e Inferno. O estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, a fome, a mortandade por meio das feras da terra. Do ponto de vista, primeiro, da cor. O termo que aparece aqui para amarelo é literalmente de onde vem o termo cloro ou clorofila. O que significa que é ao cloro um gás amarelo meio esverdeado. Aliás, a cor esverdeada é literalmente a cor de alguém empalidecido, doente. Alguns diriam que é a cor da morte, em contraste com a cor da vida. Alguns diriam que é literalmente a cor da decomposição de um cadáver. Uma pessoa esverdeada é a cor de vômito, a cor de alguém que está para morrer. Minha sogra, quando ela se acidentou, há um tempo atrás, quase morreu, nem conseguiu fazer as cirurgias lá em Rondônia, e a gente foi buscar lá em Londrina. E quando ela chega lá em Londrina, perdeu muito sangue, abatida, ela estava assim, verde. Você olha assim, nossa, que cor, irmão, você está pálido, não é assim que ele fala? Você está verde, irmão, você está amarelo. Aí a pessoa se alimenta, canjinha de frango com galinha, aí a cor vai voltando, a cor da vida. Isso. Eu acho aqui que é uma cor verde. Aliás, 3 boas traduções, eu não vou me meter no nome delas por enquanto, mas trazem exatamente isso, cavalo esverdeado, porque eu acho que é isso que está acontecendo. O cavaleiro aqui é um cavaleiro esverdeado. Em relação à quantidade, já que aparece 2 nomes, aí diz o verso, diz o verso 8, que era, sendo este chamado morte e inferno, para que ninguém pense que se refere a 2 cavaleiros ou 2 pessoas ou 2 entidades, é uma entidade só. Na verdade, Hades, que é o que aparece lá, e inferno, é um pleonasmo, é uma ênfase, é um exagero. Na verdade, alguns diriam que a morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo e o Hades reclama a alma. Na verdade, a morte mata o corpo e o Hades engole a alma. Mais ou menos isso, né? Porque quem morre, na verdade, é o homem, não é o corpo. Aqui é só para mostrar, do ponto de vista dos 2 aqui, que eles estão fazendo uma dupla dinâmica, mas para se referir a uma e a mesma ação daquilo que nós chamaríamos de morte. É um sentido mais completo desse cavaleiro. Mas é um cavaleiro só e não 2, ok? Muito bem, em relação aos instrumentos, isso é muito importante. Diz aí que foi-lhe dada autoridade para a quarta parte da terra para matar, aí os instrumentos, a espada, a fome, a mortandade e por meio de feras ou de bestas. Na verdade, aqui há 4 elementos, e estes 4 elementos são também para demonstrar um sentido de completude. Alguns até entendem que, nesse sentido, é a terra inteira que será punida pelo Senhor. O significado disso é tão amplo que a gente não consegue esgotar, mas a gente também não pode ignorar que, por exemplo, o termo que aparece feras da terra, literalmente, ou bestas da terra, há 2 coisas que mostram que são porta-vozes de Deus gritando para que as pessoas prestem atenção naquilo que eles estão fazendo. 34 vezes aparece o termo bestas no livro de Apocalipse. 34 vezes. Não é possível que os seres humanos não vão prestar atenção nas 34 vezes em que as bestas aparecem, e, curiosamente falando, é o mesmo termo que aparece fazendo a descrição das 2 bestas que estão a serviço de Satanás para perseguirem a igreja.
Significa que pelo menos a igreja deveria prestar atenção, que tem dois grandes instrumentos que no livro de Apocalipse, repetidamente, estão sendo usados pelo próprio Satanás para perseguir a igreja. Para perseguir aqueles que são fiéis ao testemunho, aqueles que ouvem e obedecem os mandamentos do Senhor. Então, vida cristã não é vida que deve ser levada em consideração como uma vida meramente terrena, onde nos nossos casamentos a gente não presta atenção que existem feras, bestas, instrumentos utilizados pelo Senhor para punir toda a face da terra e que os crentes serão perseguidos por essas bestas. Os crentes serão provados e testados na sua fé, nos seus casamentos, nos relacionamentos de amizade, pois o Correlê, no livro de Provérbios, ele vai dizer assim, o pregador, que existem pessoas que conseguem, através da difamação, separar os maiores amigos. Você acha que isso é coisa meramente humana? Você acha que é de interesse meramente de cada um de nós que as construções de amizade sejam cada vez mais difíceis de serem construídas, iniciadas e mantidas? Será possível que nós não levaremos em conta que o mundo em que nós vivemos, existem por mais de 34 vezes no livro de Apocalipse, demonstrando que os instrumentos de Satanás estão a serviço de Satanás para perseguir a igreja, para fazer com que a igreja caia em qualquer área da sua vida que a faça se afastar do Senhor e do seu povo. É possível que a gente não vai prestar atenção nesse aspecto sobrenatural da vida. A vida, irmãos, é mais do que eu e você podemos enxergar. Então, só de olhar que tem um cavaleiro que, entre outros instrumentos, ele se utiliza de bestas, que são instrumentos malignos. Toda vez que eu tenho alguma dificuldade no meu relacionamento, no casamento, eu preciso prestar atenção nisso. Toda vez que eu tenho uma dificuldade de relacionamento com irmãos da igreja, eu preciso levar em consideração aquilo que Paulo diz: a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. E tem gente que quer simplesmente levar em consideração que a amizade é uma coisa de as nossas personalidades baterem. Tem nada a ver com isso, irmãos. Nós somos diferentes e vamos continuar sendo. Nem Deus tira essas diferenças. Por quê? Porque senão acabou o corpo. Mas nós precisaremos redimir as nossas falhas, purificar os nossos corações, e em meio a esse processo de adultecimento espiritual, nós precisaremos levar em consideração que às vezes tem instrumentos que estão aí testando a nossa fé para ver se de fato a nossa confiança está no Senhor. E assim como Paulo, ele é capaz de levar em consideração estes instrumentos e perdoar na vida da igreja para que os relacionamentos, ele mesmo diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A igreja não vai deixar de ser igreja, mas ela pode perder muitas das suas vantagens. Eu acho que tem muita igreja que perde vantagem quando ela não entende isso. Tiago diz: tem muitas das nossas orações que não são respondidas porque a gente pede para esbanjar nos nossos deleites e prazeres. E tem muitas coisas que nós não recebemos simplesmente porque nós não pedimos. A gente perde muita vantagem quando a gente não faz uso da oração como um recurso que Deus colocou à disposição da sua igreja. Mas a gente também perde muita vantagem quando a gente não leva em consideração os instrumentos do cavaleiro pálido, esverdeado, quando o que ele produz nas relações são relações esverdeadas. São relações que parece que têm cor de vômito. Eu perguntaria para todos aqueles que estão separando: é ou não é verdade que às vezes quando a separação bate à nossa porta, a ideia dela, a relação dentro do casamento parece que está uma relação cor de vômito. Está verde, está ruim, está estranha, está pálido. Tem cor de qualquer coisa menos de vida. Eu te pergunto, a relação com seus irmãos tem que cor?
A gente deveria levar em consideração os propósitos de Deus, punir incrédulos e purificar os crentes. Nesse sentido, a minha palavra para os irmãos. Palestina, Ucrânia, favelas da atualidade ou desemprego. Podemos e devemos olhar para partidos políticos? Não me interessa, me interessa, mas assim, não me interessa neste caso, esquerda ou direita, não é esse o ponto. Figuras políticas, conjuntura econômica, o que nós precisaremos entender é que Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 8, 7 e 8 entre eles, está apenas demonstrando a transformação em triunfo do sofrimento da cruz de Cristo. Já que por intermédio destes instrumentos, ele está demonstrando que quem vem logo atrás, que sofreu na cruz do Calvário, é o Cordeiro vingador que se encontra no trono, e é ele quem solta cada um destes cavaleiros, e é ele quem põe limitação para cada um destes cavaleiros, onde no verso 8 diz que foi-lhe dada a autoridade. Para todos eles a autoridade foi concedida, ela não é originada e nem começa em nenhum desses cavaleiros para simplesmente eles fazerem até onde eles querem ir, aquilo que eles bem entenderem. Não. Eles estão a serviço do Cordeiro de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que nós negamos e matamos, aquele que literalmente sofreu pelos nossos pecados, mas chegando à direita de Deus Pai, ele agora assumiu o governo como sacerdote governante, e é ele agora quem solta esses cavaleiros, e nós deveríamos então entender que todos os 4 cavaleiros estão a serviço do Cordeiro de Deus para demonstrar para cada um de nós o triunfo deste Cordeiro na cruz do Calvário. Levítico, capítulo 26, abra sua Bíblia, é o último texto dessa noite. Levítico, capítulo 26, apenas para demonstrar que é coisa antiga, irmãos, é impressionante. Levítico, capítulo 26, verso 14 em diante. Olha o que ele diz assim. O que é que, quando eu olho, é um texto difícil de pregar, eu sei disso. Estou fazendo uma ginástica aqui para poder tentar demonstrar dentro do cômputo geral o significado, tá bom? Levítico capítulo 26, verso 14, a nossa mentalidade ela está tão naturalizada e tão vendida ao materialismo científico, parece que Deus não faz parte da nossa vida material, e assim por diante. Isso, Levítico 26, verso 14, diz assim, olha só. Se não me ouvides e não cumprides todos esses mandamentos, e rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir os meus mandamentos todos e violarem a minha aliança, verso 16, eu vos farei. Olha o que Deus vai fazer. Porei sobre vós terror, tísica, que é um tipo de pneumonia, e a febre ardente, e que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. É por causa disso que eu estou citando, porque literalmente isso aqui é a cor do cavaleiro pálido, que faz desaparecer o lustre dos olhos e o definhar a vida. Fica pálido, esverdeado, está na cor da morte, ok? Semeareis então contra vocês, verso 17, me voltarei contra vocês, farei pessoas se assenhorarem de vocês no finalzinho do verso 17, sem ninguém vos perseguir. E no verso 18, se ainda assim não me ouvides, isso aqui se repete, irmãos, se ainda assim não me ouvides, ele diz assim, tornarei a castigar vocês 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei a vossa força, verso 19, fareis como os céus sejam de ferro e a vossa terra de bronze. Ninguém fala que os céus e terra são afetados por causa das nossas ações agora. Foram afetados em Gênesis, quando o ser humano caiu e Deus colocou espinhos e abrolhos na terra. Romanos capítulo 8 diz que a terra geme e suporta angústias até agora, esperando o dia da redenção. Mas, por incrível que pareça, na nossa cabeça, a gente liga que o que acontece na terra diz respeito ao início do mundo e diz respeito ao final do mundo. Mas no meio do mundo, cada um que se vire e faz o que quiser, porque no final das contas é tudo uma lei de causa e consequência. Não é não.
Eu não vejo as pessoas falando da fome, dizendo que nós devemos acertar a nossa vida com Deus. Eu não vejo as pessoas falando da morte, que nós devemos acertar a nossa vida com Deus. Eu não vejo as pessoas falando de falência econômica, que nós devemos acertar a nossa vida com Deus. E diz mais, olha só. Ele diz no verso 20: se gastará a vossa força, a terra não dará o seu fruto, as árvores não darão o seu fruto. Verso 22, olha a repetição. E se andares contrariamente para comigo e não me quiserem ouvir, a gente não gosta de ouvir isso, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Que pragas? Enviarei para vocês o quê? Feras do campo. E o que essas feras do campo farão? Elas desfilharão, matarão e acabarão com o vosso gado, reduzindo o vosso gado, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Quem trabalha com gado sabe disso, que uma das preocupações do gado é não só que o gado saia da cerca, mas os animais irem comer o gado. E a gente não fala que animais comendo gado e o nosso rebanho está reduzindo e nós estamos empobrecendo porque a nossa riqueza está no gado. E nós literalmente nem sequer imaginamos que uma das possibilidades seria: Senhor, olha para o meu coração e tem misericórdia de mim. E se existe alguma coisa que no gado está sendo punido por causa do meu coração, muda o meu coração e diante do Senhor eu quero mudar a minha postura porque o cavaleiro está passando na minha fazenda, no meu sítio, no meu gado, na minha terra. Nós estamos tão materializados que a gente não faz conexão nenhuma daquilo que Deus faz na nossa vida financeira agora. A teologia da prosperidade aprendeu mais ou menos isso. Só que ela leva dizendo que automaticamente vai acontecer. Não é automaticamente vai acontecer. Como é que vai acontecer? Não sei, tenho curiosidade de saber e não tenho raiva de quem sabe. Deus é quem sabe, irmãos. O que eu sei é que ele diz que todos nós, quando a morte aparece no nosso quintal e ela se utiliza de algum destes instrumentos, nós devemos colocar o nosso coração e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o mesmo livro de Apocalipse diz que há muitas pessoas que ainda precisarão morrer por fidelidade à palavra de Deus. E eu te pergunto, você acha que essas pessoas que estão sendo testadas na sua fidelidade à palavra de Deus, elas não estão orando? E algumas dessas estão morrendo? E eu fico imaginando os parentes dessas pessoas que são fiéis à palavra de Deus, dizendo: o que adiantou? Serviu para quê? Serviu para nada. Afinal de contas, o livro de Jó sabiamente demonstra para cada um de nós se a nossa fé ela é exclusivamente utilitarista. Se você, irmãos, preste atenção, se relacionar com Deus numa tentativa de um relacionamento espiritual utilitarista, eu e você vamos quebrar a cara. Deus não se deixa servir aos nossos propósitos. E eu vou te responder. Jó perdeu todos os seus filhos e Deus deu em dobro. E eu te pergunto, se eu perdesse a Raíssa e o Augusto, Deus nos desse 4 filhos. Entendeu o problema? Eu não quero 4 filhos. O Deus que disse lá em Lázaro: você acredita que eu posso ressuscitar? E ela diz: Senhor, faz 4 dias. Acredita ou não acredita que eu tenho poder sobre a morte? Esse é o ponto. Nós acreditamos ou não? E mesmo acreditando e suplicando, e é isso que nós devemos fazer, ainda assim, a gente não sabe qual vai ser a decisão de Deus, de dar 4 filhos ou de devolver os 2 filhos. Ou até de impedir, como ele fez com alguns no passado, que eles morram. Deus já impediu pessoas de morrerem, ressuscitou pessoas e outras ele diz: aquele que crê em mim, no último dia eu ressuscitarei. Então não pode ser uma fé utilitária do ponto de vista que eu estou aguardando que agora, se eu orar e pedir, automaticamente Deus vai dar. Esse foi o erro da teologia da prosperidade. E o segundo erro da teologia da prosperidade é achar que através de declarações nós faremos. E Salmo de número 1 diz que tudo que ele fizer será bem sucedido. Preste bem atenção, irmãos. Tudo que ele fizer será bem sucedido. O texto não diz tudo que ele falar ou, na teologia da prosperidade, tudo que ele declarar será bem sucedido. Você quer ter filhos educados?
Declara. Senhor, em nome de Jesus, essa noite meus filhos serão educados. E amanhã, em nome de Jesus, e faz isso para você ver se seus filhos serão educados. Não vai você não educar seu filho e dizer, tem hora para comer, tem hora para dormir, hora para estudar. Tem hora para brincar e agora tem hora para parar de brincar. Vamos orar, não quero, mas aqui não tem o que querer não. Nós vamos orar porque Deus é quem manda aqui. E aí a criançada fica meio bicuda. E é assim, eu vejo criança na igreja dizendo, vamos orar. Não quero orar porque eu faço o que eu quero. Rapaz, que isso? Vocês estão mandando seu filho um pouquinho dos infernos se vocês fizerem isso. Assim vocês estão criando os filhos de vocês? Criança no berçário dizendo para as professoras do berçário, vamos orar. Não quero porque eu faço o que eu quero. Uma criança fala isso porque está escutando isso dentro de casa. É assim que você vai educar seu filho? Declarando? Você que não fale para o seu filho o que ele tem que dizer não, você que não faça uma boa educação, você que não acorde cedo e leve na escola, você que não sente com ele para estudar, não precisa sentar ao pé, tem limite, a gente sabe disso. Mas tem que fazer. Você quer um bom casamento? Tem que fazer, irmãos. Você quer uma boa relação de marido e mulher? Tem que fazer, irmãos. Você quer uma boa relação de irmãos? Tem que fazer. Você quer que haja conversões? Tem que pregar. Se nós pregarmos, nós podemos ter no coração o sentimento e o desejo de que Deus vai fazer a sua obra frutificar, ou aqui nessa igreja ou em qualquer outro lugar. Mas o nosso papel, não dá para imaginar, Senhor, traga, como eu já ouvi em arraiais presbiterianos nas minhas andanças por aí, lá em Marte, quando as pessoas diziam assim, não, quem é que são as pessoas que vão se converter? Senhor, traga os convertidos. Que traga o convertido? Vai chamar, irmãos. É plantação. Diz o texto lá de Mateus que se aquele camarada quiser sair, ele pegou a boa semente e foi plantar, ele saiu de casa. É desconfortável trabalhar, é desconfortável arar a terra, é desconfortável jogar a semente, é desconfortável jogar água, é desconfortável tirar o mato, é desconfortável fazer até o fruto florescer, mas tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Nós só chegaremos a bons frutos nas áreas da vida da nossa igreja, diferentemente da teologia da prosperidade, que acha que meras declarações produzirão resultados. Não produzirão, pois o texto diz, tudo o que fizer será bem sucedido. O grande problema é que tem gente que acha que num passe de mágica vai ter um bom casamento. Não vai. Num passe de mágica vai ter boas relações da igreja. Não vai. Num passe de mágica vai ter boas amizades. Todo mundo que tem amizade sabe disso. O difícil não é começar a amizade. O difícil é continuar a amizade. O difícil é manter a amizade. Bons casamentos, boas amizades, boa igreja, frutos de evangelismo, tudo isso é bom, irmãos. Mas a gente tem que fazer. Então, meu desafio, aqui ele está demonstrando, e isso vai se repetindo, se vocês não ouvirem, é impressionante. Deus mexe aonde? Na nossa vida agora. Então, quando eu olho para o Cavaleiro Preto e olho para os instrumentos do Cavaleiro Preto, sim, Apocalipse capítulo 1, abra lá. Eu não posso terminar sem mostrar isso para vocês, por gentileza. Apocalipse 1, 18. Nem é porque eu quero terminar feliz, alegre. Não é um entorpecimento mental, tá bom, irmãos? Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 20, são os dois últimos textos, tá bom? Diz assim, olha que interessante. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que quando eu olho para o Cavaleiro Preto, eu não preciso ficar temeroso, porque Jesus Cristo, o Cavaleiro Preto está lá, que é a morte e o inferno, mas Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele tem as chaves da morte e do inferno. E como é que a gente sabe que ele tem as chaves da morte e do inferno? Porque ele abriu a própria cova. Ele não diz, Lázaro, sai para fora, porque quem está mandando sou eu. Ele diz, eu saio para fora, porque quem está mandando sou eu. Até colocaram guardas, vigias, uma pedra, tentaram de todas as formas impedir que Jesus Cristo saísse do túmulo. E ninguém teve condições de impedir, a terra tremeu, e até aquele que viu a sua morte, quando viu o céu se fechando, e trovões, e a terra tremer, e diz, eis que quem morreu aqui foi um filho de Deus. E os camaradas, sabendo disso, põem lá guardas, e não deixam o camarada sair de lá, não.
e não teve. E Jesus Cristo, ele tem as chaves da morte e a gente pode ter garantia disso porque ele abriu a própria cova e a sepultura. Apocalipse capítulo 20, como se não bastasse, quem é que vai responder? Grandes e pequenos, mas Apocalipse capítulo 20, verso 11, quando diz assim, verso 13, esse 11 a gente já leu, né? Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, o Hades, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras, né? Cada um de nós no livro da vida. Agora, quem mais vai ser punido agora? Verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Isso. Então, Jesus Cristo não só impediu que a morte e o inferno segurasse a ele, mas ele também vai pedir para que a morte e o inferno entreguem os mortos, e depois que eles entregarem os mortos e ele julgar estes mortos, segundo as suas obras, agora ele pega a própria morte e o inferno e vai colocar no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está escrito aí, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, no último dia, o inferno é agora. No último dia, o inferno será jogado no lago de fogo e enxofre. E se alguém, verso 15, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então a grande pergunta é: o que é o cavaleiro pálido para nós? Ele deveria conduzir a igreja a uma postura maior, aquele que é o dono da vida. Não só em relação à nossa vida, mas deveríamos ajudar os nossos irmãos que passam por todos estes instrumentos que o cavaleiro se utiliza, que são espada, guerras, desconfortos, fome, fruto destas guerras e desconfortos, mortandade, que é quando a morte chega, você pede para o pastor ir lá pregar no velório, mas todos nós precisamos aprender a olhar para a morte e ver o que é que ela pode nos ensinar, e por intermédio das bestas, que são os instrumentos utilizados por Satanás para perseguir a sua igreja. Quando nós passarmos por estas coisas, irmãos, nós deveríamos não só nos ajoelhar para que Deus desse paz, não só nos ajoelhar para que Deus desse comida, não só nos ajoelhar para que Deus nos livre destas bestas, mas nos ajoelhar para que, se as coisas forem tocadas por cada um destes instrumentos, nós devemos ajudar os nossos irmãos que passarem por isso a dizer: vamos orar. Então se eu orar, as coisas automaticamente vão se reverter? Não sei, irmãos. Mas o que eu sei é que aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que abriu a própria cova, aquele que vai punir no último dia a morte e o inferno, é esse o Cordeiro de Deus, é este que está vivo, é este que vive e reina para hoje e eternamente, que chama grandes e pequenos para adorarem, para cantarem, para bendizerem o seu nome e para se curvarem esperando dele a sua vontade. Curiosamente falando, a partir do sexto selo, agora o que nós vamos ver é justamente os mortos por fidelidade à palavra. Então, eu não quero aqui vender uma utopia para vocês, dizendo que nada de mal vai nos acontecer. No último dia, não. Mas aqui a postura que cabe a cada um de nós é orarmos e buscarmos o Senhor. Se é a vida financeira minha que está sendo afetada, tenha misericórdia. Se é de meu irmão, já que é uma quarta parte da terra, tem pessoas que não vão passar por isso. Tem pessoas que literalmente você olha e fala: não é possível, velho, tudo acontece de bom. Do ponto de vista terreno, tudo acontece de bom, tem prosperidade, tem saúde. Tem gente que eu conheço que tem 50 anos, nunca tomou uma injeção, irmãos. Nunca foi no hospital. Nunca teve febre. Estou falando sério, já conversei com pessoas assim, parece que a gente está falando. Tem gente que as coisas simplesmente vão andando. A gente deve aprender a olhar para o cavaleiro pálido e enxergar que ele, na verdade, está apontando para o dono do cavalo branco, vencendo e para vencer, e que vem para buscar a sua igreja e que governa aqui e agora. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos ajude a enxergarmos esse cavalo sem grandes temores, mas enxergar esse cavalo pálido como aquilo para o qual ele está apontando. O Cordeiro de Deus, aquele que tem a vida e a morte sob o seu domínio. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Pai bendito, nós queremos agradecer, obrigado pela sua palavra. Senhor, tem misericórdia quando não entendemos que nós precisamos fazer. Há muita coisa a ser feita. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. É isso que precisamos fazer com o nosso casamento. É isso que precisamos fazer com as nossas amizades. É isso que precisamos fazer em termos de evangelização. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro a termos coisas que são, entre outras coisas, fruto das nossas orações e ações. Abençoa para que não só venhamos a orar e fazer, mas quando encontrarmos pessoas na nossa caminhada, dentro ou fora da igreja, que possamos ter a sabedoria de apontar para o alto e entender que as coisas na terra, às vezes, são mexidas pelo Senhor, evocando posturas de diferença, de reflexão, de entender que há sobrenaturalidade no natural, de que há extraordinariedade no ordinário, de que há celestialidade no terreno, de que há sacralidade no profano, naquilo que nós imaginamos que o Senhor não está, o Senhor está. O Senhor está em todo lugar. Que o Senhor faça essa igreja ter melhores. O Senhor sabe o que é melhor. Melhores amizades, melhores relacionamentos, melhores educação de filhos, melhores pais, mães, filhos, melhores relacionamentos fraternos entre irmãos, melhores, ó Deus, do ponto de vista de quem tem que levar estes cavaleiros adiante que apontam para o Senhor que governa sobre todas as coisas. Nos dá a submissão necessária de fazermos e esperarmos das tuas mãos, porque sempre das tuas mãos vem aquilo que é bom para nós. Então, Deus, dá aquilo que é bom para essa igreja cada dia em nome de Jesus. Aquilo que é agradável e aquilo que é desagradável. E ajuda-nos a aprendermos com um e com o outro. É muito difícil, mas com o teu Espírito isso é possível. Para que certamente possamos crescer, adultecer no nosso adultecimento. Ajuda-nos a termos cada vez mais uma igreja adulta espiritualmente falando. Que nós sejamos irmãos e irmãs que estão cada dia mais, cada um de nós, crescendo na nossa relação com o Senhor. E ainda que, eventualmente, de maneira bem desagradável, o Senhor tirou os filhos de Jó, mas o Senhor sabia o que era melhor. O Senhor ensinou isso a Saul, mas o Senhor sabia o que era melhor. O Senhor sempre soube o que era melhor. E, na verdade, melhor é a nossa vida com Jesus. Que todos nós saímos daqui com a nossa vida com Jesus. Melhor é andar junto com Ele. Independentemente das circunstâncias a que formos submetidos, melhor é vivermos a nossa vida com Jesus. Crescendo, sendo adultecidos, trabalhados e talhados. E ainda que qualquer dessas coisas venham a ocorrer nos nossos quintais, dá-nos o Espírito de Cristo. Dá-nos a sabedoria de Cristo. Dá-nos a humildade de Jesus para pensarmos como Ele, sentirmos como Ele e agirmos como Ele. Faz isso nessa igreja, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção maravilhosa do Espírito de Deus, que tornará todas essas coisas possíveis, estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.